no direito estrangeiro já há vários anos e que tem solucionado com muito mais facilidade as questões relativas a essa limitação, sem essas dificuldades e inconveniências que a empresa individual muitas vezes apresenta. Tanto assim que num projeto de lei número 1572 de 2011, de autoria do deputado Vicente Cândido, que institui o Código Comercial, o legislador já sugere a criação, a introdução aqui no direito brasileiro da sociedade unipessoal, assim estabelecendo no artigo 192 desse projeto de lei. A sociedade limitada será constituída por um ou mais sócios. Então, nesse dispositivo, nesse pequeno dispositivo, de poucos termos, o legislador, ao introduzir, ao sugerir a introdução da sociedade unipessoal no direito brasileiro, ele o faz de uma forma muito mais aperfeiçoada do que toda essa legislação que está aí a regular a empresa individual. Creio até que, se vier a ser aprovado esse código, com esse dispositivo, com a introdução da sociedade unipessoal, certamente a sociedade unipessoal alcançará muito mais adeptos do que a empresa individual. Como se constitui a EIRELI? O legislador já começa a regular a constituição ou a formalização da empresa individual, estabelecendo restrições. Então, ele permite que a empresa individual será constituída por uma única pessoa. Nós entendemos aí que pessoa pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. O entendimento hoje do Departamento Nacional do Comércio é de que a empresa individual só poderá ser constituída por pessoa natural e não por pessoa jurídica. Nós entendemos que essa restrição não está na lei, porque o legislador se referiu apenas à pessoa e não à pessoa natural. E ainda mais adiante, ele estabelece que o capital dessa empresa individual não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, correspondendo hoje a R$ 62.200, o que muitas vezes inibe e dificulta a constituição da empresa individual. Para a maioria dos doutrinadores, não deveria ter existido essa restrição. Quanto ao nome empresarial, ele será formado de acordo com o Código Civil, só se lhe acrescentando no final o termo EIRELI, não se utilizando aí a expressão limitada. Em vez de se utilizar a expressão limitada, usa-se a expressão EIRELI. E ainda a pessoa natural, mas aí no caso mais uma restrição, só poderá constituir uma empresa, uma única empresa. Então ele não pode figurar ou constituir mais de uma empresa individual em seu próprio nome. Bom, a empresa individual, ela pode constituir-se de forma individual ou de forma superveniente. De forma original. De forma originária é quando o próprio titular institui de início a empresa individual. Ele constitui, ele formaliza o ato de constituição dessa empresa individual. É o ato de criação. E o ato e a empresa individual superveniente é aquela que resulta da concentração de cotas em nome apenas de um sócio que, então, naquela oportunidade, se torna titular da empresa
individual ao resolver continuar com a pessoa jurídica, agora sob a forma de empresa individual. Então, por exemplo, se são 3 sócios numa sociedade, 2 deliberam sair da sociedade e transferir as cotas a esse terceiro. Então, esse terceiro permanece, vamos dizer aí assim, como sócio único, e nessa condição, então, ele aprova e delibera a transformação dessa sociedade em empresa individual. O objeto social. A empresa individual pode dedicar-se a quaisquer atividades, prestação de serviços, comércio, venda, não há nenhuma restrição nesse sentido. Agora, nós devemos apenas observar que a natureza jurídica de simples e empresária não irá depender do objeto social, mas sim da maneira como será exercida a atividade, de forma organizada ou não. O órgão de registro é outra questão também que mereceu, assim, de início um certo questionamento. Exatamente porque o legislador não estabeleceu nessa lei em que órgão deveria ser registrado a Eireli. Mas os doutrinadores, inclusive a Receita Federal, se fundamentaram nesse parágrafo 6º, em que se estabelece que se aplicam à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. Então, veio a se concluir que se aplica a legislação das limitadas, está-se também aplicando a legislação relativa às sociedades em geral, adotadas pelo Código Civil, de tal forma, então, que aí se teria que admitir que, como nas sociedades existem as sociedades simples e as sociedades empresárias, aplicando-se a legislação à empresa individual, nós teríamos, então, em decorrência, a empresa individual de natureza simples e a empresa individual de natureza empresária. Sendo assim, então, feita essa distinção com os mesmos critérios e doutrina com que se faz a diferenciação entre simples e empresária, nós teríamos a empresa individual de natureza simples e a empresa individual de natureza empresária. Nesse caso, então, as de natureza simples, de acordo com o artigo 1550 do Código Civil, e as de natureza empresária, seriam registradas respectivamente no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e nas juntas comerciais. E terminando aqui a nossa exposição, nós chamamos a atenção dos amigos e dos colegas que nós não nos devemos impressionar com o termo empresa que foi empregado aí pelo legislador para designar esse novo tipo de pessoa jurídica. Por quê? No registro de pessoas jurídicas, nós comumente registramos as sociedades que são consideradas como microempresas e empresas de pequeno porte. Então, em ambos os casos, nós não sofremos qualquer restrição ou qualquer impedimento de proceder aos registros dessas sociedades por terem elas se transformado em microempresas ou empresas de pequeno porte. É o que tínhamos a dizer aos senhores. Muito obrigado pela gentileza de nos ter ouvido.